Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso Física mais Matemática. Iniciaremos então a aula de número 13 com o tema Aplicações de proporção direta, inversa e regra de três composta. Como o título da aula sugere, utilizaremos os conceitos abordados e explicados na aula anterior para a resolução de alguns exercícios. Então iniciaremos com o seguinte problema. Uma torneira enche um tanque em 20 minutos, com uma vazão de 15 litros por minuto. Se a torneira diminuir a vazão para 5 litros por minuto, quantos minutos serão necessários para encher o tanque? Então veja, sempre quando nos depararmos com um problema que envolva proporção, ou seja ela direta ou inversa, a primeira pergunta que devemos responder é: quais são as grandezas envolvidas nesta questão? Pois lembrando que se duas grandezas são diretamente proporcionais, a equação matemática que rege o comportamento delas é dada da seguinte maneira: a grandeza x sobre a grandeza y é igual a uma constante a. Do outro modo, se essas grandezas elas tiverem um comportamento de grandezas inversamente proporcionais, a equação que vai expressar esse comportamento será dada por x vezes y igual a uma constante. Lembrando que x e y são variáveis matemáticas quaisquer. Em cada problema, x e y vão ter um significado. Neste caso, a primeira coisa que devemos fazer é descobrir quais são essas variáveis envolvidas no problema para substituirmos x e y pelas mesmas. Então, poderíamos definir para tempo como sendo x, substituindo na nossa equação x por t. A vazão seria em y. Agora, a segunda pergunta que devemos responder é: essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Para respondermos essa questão, devemos imaginar a situação física real. Nós temos uma torneira que ela enche um tanque em 20 minutos, com uma determinada vazão. Se nós diminuíssemos essa vazão, como o problema propõe, seria a mesma coisa com o exemplo prático que nós fechássemos um pouco mais a torneira. E isso acarretaria que demoraríamos mais tempo para encher o tanque. Então veja bem, nós diminuímos a vazão e nós demoramos mais tempo para encher o tanque. Isso reflete um comportamento de duas grandezas inversamente proporcionais. Assim, o próximo passo a ser realizado, após descobrirmos as grandezas envolvidas, que são o tempo e a vazão, após descobrirmos o comportamento dela, que é o comportamento de grandezas inversamente proporcionais, iremos montar a tabela com os valores dados no problema de 20 minutos para uma vazão de 15 litros por minuto e um tempo que ainda não sabemos para uma vazão de 5 litros por minuto. Então, tempo de 20 minutos, uma vazão de 15 litros por minuto, um tempo t que não conhecemos para uma vazão de 5 litros por minuto. Sabemos, como expresso anteriormente, que o comportamento das nossas grandezas envolvidas vai ser dado pela equação matemática x vezes y igual a uma constante. Substituímos o valor de x por t para ajustar a equação às variáveis envolvidas. Poderíamos escolher para a vazão também a letra v, substituindo y por v. Mas não faremos isso, pois destinaremos v para a variável velocidade, que será abordada a seguir. Então, temos essa expressão, que irá determinar qualquer valor posterior das grandezas envolvidas no nosso problema. Perceba aqui, neste caso, que ele não fornece o valor da constante de proporção A, mas sabemos que essa constante de proporção ela não tem o seu valor alterado nas duas situações. Então, o que faremos aqui é organizar essa equação da seguinte maneira. Sabemos que a vazão inicial multiplicado pelo tempo inicial é igual a uma constante A que não sabemos o seu valor, mas de todo modo ela é conservada ao longo de todo o problema. Sabemos também que a vazão final vezes o tempo final será igual a essa constante. O que faremos aqui então, já que a situação inicial e a situação final são iguais à mesma constante, é igualá-las, esquecendo o valor de A. Assim, a nossa equação ficaria: a vazão inicial vezes o tempo inicial é igual à vazão final vezes o tempo final.
Agora, para determinarmos o valor do tempo final, basta substituirmos os valores que elencamos nesta tabela aqui. Ou seja, a vazão inicial valendo 15 litros por minuto, o tempo inicial valendo 20 minutos, seria igual à vazão final, com o valor de 5 litros por minuto, vezes o tempo final, que é a incógnita que desejamos descobrir. Agora, basta realizarmos as operações matemáticas básicas necessárias para isolarmos o valor do tempo final. Então, sabemos o quê? Sabemos que podemos simplificar, ou seja, podemos dividir ambos os lados dessa equação por 5. Então, 5 dividido por 5 tem como resultado 1. Então, o que fazemos aqui é dividir ambos os lados por 5. E 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 20 é igual a 60. E 1 vezes TF é igual a TF. Então, temos como resposta, para os minutos necessários para encher o tanque com a nova vazão de 5 litros por minuto, o valor de 60 minutos. Ou seja, demoraríamos, diminuindo a vazão, 60 minutos para encher o mesmo tanque. Ainda é válido aqui ressaltar que sempre quando temos um sinal de igualdade, o que podemos fazer é subtrair, multiplicar ou dividir valores em ambos os lados da equação. Não podemos dividir, multiplicar, subtrair, realizar qualquer operação matemática em apenas um lado, pois se realizássemos apenas em um lado, o sinal de igualdade não seria mais válido. Vamos para mais um exemplo, esse exemplo um pouco mais interessante. Composta pelo módulo de comando Columbia, o módulo Lunar Eagle e o módulo de serviço, a Apollo 11, com seus 3 tripulantes a bordo, foi lançada de Cabo Canaveral, na Flórida, às 13h32, horário de UTC, 16 de julho de 1969, na ponta de um foguete Saturno V, sob o olhar de centenas de milhares de espectadores que enchiam estradas, praias e campos em redor do Centro Espacial Kennedy, e de milhões de espectadores pela televisão em todo o mundo, para a histórica missão de 8 dias de duração, que culminou com as 2 horas e 45 minutos de caminhada de Armstrong e Aldrin na Lua. Sabendo que a distância entre a Terra e Lua é de aproximadamente 384.400 quilômetros, qual seria o tempo da viagem de ida a Marte, que dista cerca de 230 milhões de quilômetros da Terra, se fosse possível utilizar um módulo espacial equivalente a Apollo 11 para realizar essa nova exploração espacial? Perceba, agora temos um problema com outro tipo de variáveis. Novamente, como procedemos no problema anterior, a primeira coisa a se perguntar quando estamos tratando de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais é respondermos a seguinte pergunta: quais são as grandezas envolvidas? É fácil notar aqui que os dados fornecidos pelo exercício são unidades em quilômetro, como a distância Terra-Lua, a distância Terra-Marte, como também o tempo de ida e volta da missão espacial para a Lua, que, segundo o enunciado, é de 8 dias. Então, quais são as variáveis envolvidas? As variáveis envolvidas são a distância em quilômetros e o tempo em dias. Novamente, iremos substituir y por t. Veja que substituir x por t ou y por t tanto faz, pois as variáveis x e y na nossa equação matemática original, elas podem representar qualquer valor. Na medida que substituímos ela por uma grandeza, daí sim estamos tornando a equação específica para aquela situação. Novamente, a segunda pergunta a ser respondida é: essas grandezas, distância e tempo, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Sabemos que, quanto maior o tempo de viagem, maior a distância percorrida, pois utilizaremos nas duas viagens, como segue no enunciado, o mesmo módulo espacial, equivalente a Apollo 11. Então, aumentando a distância, aumentaremos o tempo de viagem. O que eu estou querendo dizer aqui é que as duas grandezas elas são diretamente proporcionais para este caso. Como seguimos anteriormente, o próximo passo a se fazer é montar a tabela com os valores fornecidos pelo exercício.
tabela está expressa aqui. E a pergunta do enunciado é: qual seria o tempo de viagem somente de ida para Marte? Então, apesar do valor fornecido do tempo da viagem para a Lua ser de 8 dias, nós logicamente utilizaremos somente para a ida à Lua o valor de 4 dias. Ainda assim, temos as distâncias percorridas. Para a Lua, 384.400 km e para Marte, 2.300.000 km. Assim, sabemos que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a equação matemática a qual elas vão obedecer é x sobre y igual a A, que é uma constante. Novamente, nós não sabemos o valor dessa constante, mas sabemos que a distância da Lua dividido pelo tempo de ida para a Lua seria igual a uma constante, supondo que essa velocidade de trajeto fosse uma velocidade constante. Como eles utilizariam o mesmo módulo ou um módulo semelhante e equivalente ao Apollo 11, estipularíamos que a distância para Marte e o tempo de viagem para Marte seriam iguais a essa mesma constante. Ou seja, o que estamos dizendo aqui, relembrando que definimos como distância dividido por tempo a grandeza velocidade, o que estamos dizendo aqui é que a Apollo 11 iria realizar as duas viagens para a Lua e para Marte com a mesma velocidade média. E isso é razoavelmente aceitável. A despeito de não sabermos o valor da velocidade média, nós podemos igualar as duas expressões, pois essa velocidade média é a mesma em ambos os casos, formando assim a nossa equação. X da Lua dividido pelo tempo de ida até a Lua, ou seja, a distância da Lua pelo tempo de ida até a Lua, seria igual à distância de ida até Marte pelo tempo de ida até Marte. Substituindo então os valores, teríamos que x da Lua, distância de ida para a Lua, 384.400 km. O tempo de ida, 4 dias, seria igual à distância até Marte, 2.300.000 km. E o tempo de ida até Marte, que é a variável que desejamos descobrir. Como vimos na aula anterior, nessas situações em que temos uma proporção direta, a operação indicada para isolar a variável que falta é a operação de multiplicação cruzada das frações, ou seja, 384.000 vezes t e 4 vezes 2.300.000. Para finalizar, teríamos 384.400 vezes t igual a 4 vezes 2.300.000. O que podemos fazer aqui, para deixar as coisas um pouco mais simples, é dividir ambos os lados por 100, o que equivaleria a cortar 2 zeros desse valor e 2 zeros desse valor. Posteriormente, também, poderíamos simplificar ambos os lados por 4, obtendo como resposta do valor de 3.844 dividido por 4, 961t, e a divisão de 4 dividido por 4, tendo como valor 1, seria equivalente somente a copiar o número restante. Agora, devemos então, para achar a nossa resposta do tempo de ida até Marte, realizar a divisão de 23.000 por 961, o que resulta num valor de aproximadamente 23,9, ou seja, arredondaremos para 24 dias. Então, temos como resposta final do tempo somente de ida para Marte, supondo uma sonda espacial ou supondo um módulo espacial equivalente ao Apollo 11, um tempo de 24 dias. Podemos então resumir os procedimentos que utilizamos aqui para resolver os dois exercícios anteriores. Primeiro,
devemos descobrir as grandezas envolvidas. Lembre-se, a primeira coisa que fizemos nos dois exemplos foi descobrir as grandezas envolvidas. Segundo, descobrir se essas grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Talvez isso seja a parte mais difícil, pois devemos analisar a situação e perceber como essas grandezas se comportam de acordo com a realidade daquele fenômeno. A partir de então fica fácil, pois o próximo passo nada mais é que aplicar os métodos matemáticos que aprendemos anteriormente para aquela situação, ou seja, montar a tabela e descobrir o valor da incógnita. Vamos agora à última proposição envolvendo proporções, que é algo chamado de regra de 3 composta. Essa regra de 3 composta, ela surge quando não sabemos o valor de duas ou mais grandezas envolvidas no problema. Perceba que até então havíamos nos deparado com apenas uma incógnita por problema. Porém, existem problemas que envolvem mais de uma incógnita. Quando esses problemas de proporção direta ou inversa envolverem mais de uma incógnita, chamaremos eles de regra de 3 composta. Para resolvermos esse tipo de problema, necessariamente precisamos relacionar essas grandezas duas a duas. Ou seja, o que faremos para resolver uma regra de 3 composta é separar essa regra de 3 composta em duas regras de 3 simples. Como costumeiramente fazemos, vamos a um exemplo para elucidar o que eu acabei de dizer. Em um prédio, 6 pintores pintam uma área de 300 metros quadrados em 2 horas. Quantos pintores são necessários para pintar uma área de 400 metros quadrados em 1 hora? Perceba de antemão que esse problema nitidamente apresenta mais de duas grandezas envolvidas. A despeito disso, nós vamos resolvê-lo seguindo os mesmos procedimentos que estávamos utilizando nos exercícios anteriores. Então, a primeira coisa a se fazer é descobrir quais são as grandezas envolvidas. É fácil notar que a pergunta é quantos pintores? Ele ainda fala sobre área e também fala sobre tempo. Então, as grandezas envolvidas nitidamente são a área, que representarei pela letra X, tempo em dias, que representarei pela letra Y, e número de pintores, que aleatoriamente escolhi a letra Z para representar, para ficar X, Y, Z. Para seguir a mesma convenção que estou utilizando aqui, vou trocar o Y por T. Então, temos como variáveis da nossa questão X, T e Z. Assim, como dito anteriormente, o que devemos fazer é transformar esse problema de 3 grandezas em 2 problemas envolvendo 2 grandezas. Depois que fizermos isso, o que devemos fazer é descobrir se a relação entre as 2 grandezas iniciais é uma relação diretamente ou inversamente proporcional, e depois descobrimos se a relação entre as outras 2 grandezas que sobraram é uma relação diretamente ou inversamente proporcional. Como fizemos anteriormente, montaremos a tabela com os valores na situação inicial e final. A situação inicial, em como está representada uma tabela aqui, nos dizia que temos 6 pintores, pintamos uma área de 300 metros quadrados num tempo de 2 horas. A situação final é quantos pintores, que é a pergunta, deveríamos ter para pintar 400 metros quadrados agora num tempo de 1 hora. Quais são as variáveis que devem estar contidas nas nossas regras de 3? A variável que sempre deve estar contida na nossa regra de 3 inicialmente é a variável que desejamos descobrir o valor. Neste caso, o número de pintores. Então faremos, para elucidar, 2 regras de 3. Uma relacionando o número de pintores com a área e outra regra de 3 relacionando o número de pintores com o tempo. E é assim que iremos proceder. Sempre pegaremos a grandeza que possui o valor a ser determinado e iremos compará-la com as demais grandezas que temos os valores determinados. Então, inicialmente, como dito, compararemos o número de pintores com a área. Delimitado quais são as 2 variáveis que iremos comparar, perceba que agora estamos já num problema de regra de 3 simples. E assim devemos descobrir inicialmente se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É óbvio que quanto mais pintores tivermos, maior será a área pintada. Então, essas 2 grandezas, como está aqui exposto, são grandezas diretamente proporcionais
irão seguir a regra de 3 simples. O que faremos aqui é estruturar uma regra de 3, ou seja, 6 pintores pintam 300 metros quadrados. Logo, Z pintores vão pintar 400 metros quadrados, colocando o número de pintores aqui e o número de área pintada no denominador, assim como fizemos nos exemplos anteriores. Agora, realizando o procedimento matemático de multiplicação cruzada, mas antes note que podemos multiplicar ambos os lados por 100, e isso nos possibilitaria cortar os dois zeros, e assim nossa nova fração seria 6 terços e z sobre 4, que ficaria muito mais fácil de operacionalizar. E agora sim multiplicaremos cruzadas. 6 vezes 4, 24, igual a 3 vezes z, 3z. Logo após, isolaremos o valor de z, passando o 3 para o outro lado dividindo, ou dividindo ambos os lados por 3, como queiram, e obtendo a fração 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 é igual a 8 pintores. O que fizemos aqui inicialmente foi descobrir que, para pintarmos uma área de 400 metros quadrados em 2 horas, necessitamos de 8 pintores. Mas perceba que desejamos, além de aumentar a área pintada, diminuir o número de horas para a realização dessa tarefa. E para isso, devemos reformular o problema da seguinte maneira. Para pintar 400 metros quadrados em 2 horas, necessitamos de 8 pintores, como visto. Quantos pintores são necessários para pintar os mesmos 400 metros quadrados em 1 hora? Perceba que acabamos de criar, com o resultado que tivemos da regra de 3 precedente, uma nova regra de 3 simples. O que devemos fazer é arrazoar sobre as grandezas em questão e descobrir se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Temos 400 metros quadrados que são pintados em 2 horas por 8 pintores. Então, o que devemos fazer é, a partir da reformulação do problema, estruturar a nossa regra de 3 entre pintores e tempo. O que temos é 2 horas, necessitamos de 8 pintores. Então, quantos pintores vão ser necessários para pintar em 1 hora? Como fizemos anteriormente, a primeira pergunta a ser respondida é: número de pintores e horas são grandezas inversamente ou diretamente proporcionais? Perceba que, é óbvio, quanto maior o número de pintores que tivermos, menor será o tempo gasto para pintar os mesmos 400 metros quadrados. O que eu estou querendo dizer aqui é que o número de pintores e o tempo são grandezas do tipo inversamente proporcionais. Logo, o que podemos fazer, seguindo os exemplos anteriores, é dizer que o número de pintores na situação inicial vezes o tempo da situação inicial é igual ao número de pintores na situação final vezes o tempo na situação final. Sabemos que a situação inicial é, esquecendo desta tabela agora, utilizando a reformulação do problema, 8 pintores, certo? 8 pintores em 2 horas. E a situação final é quantos pintores para pintar a mesma quantidade em 1 hora. Logo, é fácil ver que a nossa resposta final seria 8 vezes 2, 16, z vezes 1, z. Então, o número de pintores que nós necessitamos para pintar uma área de 400 metros em 1 hora é de 16 pintores. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que tenham entendido bem esse assunto tão recorrente em provas de vestibulares, de concurso,
aplicações diretas, cientificamente falando, em especial nas áreas de química. Nos vemos na próxima. Um abraço.